Hoje, 5 de janeiro de 2022. No vídeo pronunciado pelo ministro Luiz Roberto Barroso em 21 de outubro de 2019, nesse pronunciamento, o ministro Barroso disse: mudaram os governos, mas as práticas não mudaram. Aí veio a Operação Zelotes, com desvio de 20 bilhões de reais. A Operação Grande Fields, que revelou um esquema de investimentos fraudulentos que gerou mais de 8 bilhões em prejuízos aos fundos de pensão das empresas estatais. Dinheiro do trabalhador, de gente que trabalha e desconta Fundef, Petro, Prévio e Postais. Depois de a Operação Cuibono, que identificou fraude na liberação de empréstimo na Caixa Econômica, que soma mais de 3 bilhões de reais, além de desvio do Fundo de Garantia. Vem a Lava Jato, que revelou um dos maiores esquemas de corrupção desviada no mundo, com prejuízo de quase 100 bilhões de reais só na Petrobras, que teve que fazer com acionista perante o Poder Judiciário dos Estados Unidos da América acordo de bilhões de dólares para compensar os prejuízos causados pela corrupção, que teve que fazer acordo com o Departamento de Justiça de mais de 800 milhões de dólares. Essas instituições não podem ser acusadas de integrar qualquer tipo de conspiração contra quem quer que seja. Na Operação Radioatividade, apurou-se o pagamento de propina relacionada às obras da usina de Angra dos Reis. Angra 3, em cerca de 3 bilhões de reais, paga um partido político e dirigente da eletronuclear. Na Operação Tesouro Perdido foi encontrado em um apartamento de um ex-secretário da Presidência da República 51 milhões de reais. O ex-presidente da Câmara dos Deputados foi condenado pelo recebimento de mais de 1,5 milhão de dólares de propina, e o mesmo presidente foi condenado em processo derivado da Operação CEPS, relacionado ao FGTS, por corrupção, violação de sigilo e lavagem de dinheiro, por receber propina de 52 milhões de reais relacionado ao Porto Maravilha. O ex-presidente da República foi denunciado por receber 5,9 milhões em propina relacionada à medida provisória de portos, e o mesmo ex-presidente da República foi denunciado por receber de 500 mil reais entregue em uma mala de dinheiro filmada ao vivo e a cores, para quem tivesse olhos pudesse ver, por lavar dinheiro em reforma de apartamentos e por participar com seu partido e desvio de 1,8 bilhões de reais da usina nuclear Angra dos Reis. Esses fatos ocorreram e se revelaram a partir de meados de 2016. Novos governos, mesmos fatos, mesmas práticas. O Supremo veementemente condenou no mensalão e em julgamento subsequente em boa hora. Porém, a partir de 2016, as sinalizações dessa matéria de enfrentamento à corrupção vindo do STF foram diferentes. Diversas ações foram retiradas da competência da Terceira Vara Federal de Curitiba, que havia quebrado o paradigma de eficiência e impunidade em relação ao crime do colarinho branco. Transferiu-se a competência para o julgamento de crimes comuns, sobretudo de colarinho branco, conexos com os eleitorais, para a Justiça Eleitoral. No momento em que a Justiça Federal vinha funcionando com crescente eficiência, considerou-se inconstitucional a conclusão coercitiva que vigorava há quase 80 anos. Entendeu-se que o parlamentar que utilize o mandato para a prática de crimes documentadamente comprovados, gravados e filmados, não poderiam ser afastados dos mandatos por decisão do Supremo, ficando a matéria submetida à Casa Legislativa de onde praticados os crimes. Mais de 50 habeas corpus foram concedidos apenas no Rio de Janeiro, um estado devastado pela corrupção praticada com inimaginável
disfarçatez. E agora chega esse caso, com o risco de anular o esforço que se vem fazendo até aqui para enfrentar essa corrupção, que, como disse, não é fruto de pequenas fraquezas humanas, de pequenos desvios individuais. São mecanismos profissionais de arrecadação, desvio e distribuição de dinheiro. Com esse discernimento aqui descrito, eu fecho aqui aspa para isso aqui foi um voto, né, do ministro Luiz Rodrigo Barroso, isso em 2019. A pergunta é, naquela época ele dava todo o apoio à Operação Lava Jato. O que ele fez mudar de opinião? Toda a sociedade apoiava a Operação Lava Jato. Até as ruas, quando todo mundo saía, tinham várias pautas, tinha vários slogans, mas a Lava Jato era sempre uma das primeiras operações a ser defendida pela sociedade. Provavelmente que não fazer aqui um pequeno comentário, porque o ministro Fachin desconhece esse pronunciamento do seu colega de gosto, né? Porque se ele assim o conhecesse e defendesse com a mesma o voto daquela época de 2019, o Lula não estaria livre e solto para concorrer. Num país que falta líderes, num país que não temos estadistas, num país que há 30 anos a corrupção grossa em todos os rincões pátrios, que mesmo nos períodos epidêmicos a sociedade vive às tontas, nós temos que mudar esse modus operandi, que é um dos mais covardes da história. Um país abençoado por Deus, mas nós temos aí essas potestades que insistem em fazer as políticas velhas. São 30 anos que o Brasil vem recorrentemente de um governo um pior do que os outros. Aqui em Roraima é um desastre constante, aqui a troca do pior pelo melhor. Em breve eu tenho certeza que a Polícia Federal, não a Polícia de Estado, chegará em Roraima, porque os dias de execução são muito grandes. Aqui o ponto da corrupção provavelmente seja o maior proporção em todo o Brasil. Os hospitais clamam, as creches clamam, os pronto-socorro infantil, as crianças estão vivendo aqui numa exaustão. E a plantadora de florzinha brevemente quer se cantar com o governo. Mas a sociedade hoje, depois do advento da internet, das coisas, todos nós temos voz e vez. Muito obrigado a todos. Compartilhe se gostar, dê o seu like. A favor, quando digo sim, a favor. Gostei, não gostei. Muito obrigado.